Meus amigos, vamos falar sobre dinheiro, sobre grana, mas não efetivamente sobre a grana no seu bolso, mas também sobre a grana no seu bolso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Eita, nós, tá dando confusão aqui. Amigão, você não sai da frente do busão, ele não vai passar, não. Aí, garoto, olha. Gosto de gente inteligente. Olha o tamanho do busão. Ó. E o Uninho tava na frente atrapalhando o caminho do busão. Corajoso, né? Fala aí. Mas enfim, vamos falar sobre grana, sobre salário. O que eu quero falar? Presta atenção. Antes de mais nada, eu sou Glauber Ramos e você está no canal Profissão Carro. Se você acompanha esse canalzinho aqui, você sabe que eu sempre esqueço de pedir para você se inscrever no canal. Eu sempre esqueço de pedir para você curtir o vídeo. E algumas vezes eu também esqueço de falar para você, por gentileza, comentar. Ver se... Eu preciso saber se vocês estão gostando desse conteúdo, não é verdade? Porque aqui é o meu escritório. Então, vamos lá. Meu amigo, se você trabalha, como a grande maioria das pessoas, tá? A grande maioria das pessoas no Brasil não trabalha nas grandes empresas, não trabalha nos bancos. A grande maioria das pessoas trabalha no mercado médio, trabalha numa padaria, trabalha em pequenas e médias empresas. E aí, descendo essa escala, tem eu, que sou um ME, um microempreendedor, e tem o MEI, microempreendedor individual, e por aí vai, certo? Mas a grande maioria das pessoas aí, eu acredito, tá? É uma estatística totalmente minha, eu acredito que 80% dos trabalhadores trabalham aí em empresas médias, né? De micro a média. Empresas muito grandes são poucas pessoas que trabalham, ok? E aí vamos falar, se você trabalha numa empresa, num mercado, numa padaria, numa metalúrgica, você ganha um salário mínimo, certo? Você está começando, está lá trabalhando, salário mínimo. Aí digamos que você seja casado, né, jovem, tem um filho, pô, o salário mínimo é doído, cara. Eu sei que o salário mínimo é doído. E aí você diz, puxa vida, eu preciso ganhar mais. O salário mínimo, aí o governo, né? O governo fala que vai aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo tá muito tal, e tudo. Aí, cara, eu vou exemplificar para vocês agora dois pesos, duas faces da mesma moeda, certo? O governo, imagine você, o governo, de repente, certo? Da cabeça dele, é época de eleição e ele quer que todo mundo vote nele. Aí ele fala assim, ó, o salário mínimo vai sair de R$ 1.500 para R$ 2.000 a partir de amanhã. Aí você fala, putz, estourei. Vou ganhar 500 conto a mais, assim, facião. Aí beleza, certo? Então, ainda é pouco. Concordo, entendo que ainda é pouco. Mas aí o que acontece? Olha o que isso causa na vida do brasileiro, e principalmente do brasileiro. Se você está trabalhando numa empresa e o seu salário é indexado ao aumento do salário mínimo, naquele período o dono do mercado, o dono da padaria, o dono do posto de gasolina, enfim, ele vai ter que aumentar o seu salário em R$ 500. Aí você fala, pô, R$ 500 pro cara me pagar não é nada. Mas tem um detalhe. Quando o empresário paga 1.500 para você, ele não está pagando 1.500 efetivamente. Contudo, ele está pagando pelo menos uns 3 contos por mês. Porque isso é imposto, taxas e um monte de coisinha
que no final, quando ele na última linha, você custa 3 conto para ele. Você não custa 1.500. É o dobro. No mínimo, o dobro, assim, para falar certo, é o dobro. E ele precisa, para ter um funcionário, ele precisa que o funcionário dele gere valor de pelo menos 3 conto. Para empatar, para ficar ruim, você tem que dar de retorno para ele pelo menos 3 conto, certo? Pagando 1,5. E de repente ele aumenta o seu salário para 500, ele já está pagando 4 conto. E aí, esse aumento, o que acontece? Pô, aumentou o meu custo, eu vou ter que repassar para alguém. E você acha que eles vão repassar para quem? Para o consumidor. Para o consumidor. Simples assim. Então o mercadinho, se o leite custa R$1, pagando 3 conto, né, para o funcionário que ganha 1.500 no papel, mas que recebe 1.300, se o leite custa R$1, ele vai ter que custar R$1,20, R$1,30 para cobrir esse custo. Porque é simples assim, nós vivemos num mundo capitalista onde as pessoas têm que sobreviver e têm que dar lucro, certo? E para o governo também é ruim. Então, beleza, nós já começamos do ponto 1. O ponto 1 é, se aumenta o seu salário, aumenta o custo do pequeno, do médio, do grande, aumenta o custo de todos os empresários. Aumentando o custo do empresário, ele vai ter que aumentar o preço dos produtos dele para ele poder pagar o salário, seja pequeno ou seja grande, para o funcionário dele. E no caso do governo, o que acontece no caso do governo? Para ele custear esse valor do aumento do salário mínimo, o que ele tem que fazer? Aumentar imposto. Porque o governo não produz nada. Você já viu o governo produzir alguma coisa? Não produz nada. Então, ele vai ter que aumentar o imposto. Aumentando o imposto, o empresário, pequeno, médio, grande, gigante, enfim, não importa. O empresário que já teve aquele custo de 1.000, né? Porque ele aumentou seu salário em 500 e os custos demais e tal, aumentou mais 500, ou seja, 1.000. Se o governo aumentar mais os impostos, ou seja, ele também vai gastar muito mais. E você, na hora de comprar qualquer produto, vai gastar mais também. E aí o que acontece? O seu poder de compra fica sempre pequeno, mesmo ganhando mais. Então, se você, desse jeito que tá, ficar exigindo aumento, sem ter políticas, eu não estou falando do governo, nem desse, nem do anterior, estou falando de país e estou falando do dinheiro, certo? Se num país não tem políticas onde o objetivo seja que a população, certo, tenha poder de compra, tenha qualidade de vida e tenha onde as políticas não sejam voltadas para o povo, meu amigo, pode aumentar o seu salário para 5 conto, 10 conto, 20 conto, que não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque o problema é um problema cultural. É um problema cultural, certo? Vou dar um exemplo aqui, nos Estados Unidos, o salário mínimo é em média $1.500, certo? $1.500. Com $1.500 dá para você sobreviver lá. Não vou dizer que você vai viver uma vida maravilhosa, nossa, não, mas você consegue comer, você consegue se bobear até ter um carrinho velho lá e tal, porque os preços lá, a qualidade de vida lá, o poder de compra do cidadão americano é diferente do nosso. Porque lá pode ser esquerda, pode ser direita que está governando, não importa. Lá eu vejo, tá? É minha visão também. Lá as pessoas visam o país e a população que lá vive. Não quer saber do interesse próprio. Se é bom para mim, que se dane o resto. Não. Lá a estrutura é para que tudo que eles fazem, inclusive as merdas, é para beneficiar ou não, né? Mas o intuito é que o país como um todo seja forte, que as pessoas vivam o melhor possível. Sempre dá certo? Não é sempre que dá certo. Mas esse é o intuito, ao contrário da onde nós vivemos. Então, é por isso que eu defendo que você
trabalhe por sua própria conta. Porque aí, se você trabalhar, você ganha. Se você não trabalhar, você não ganha. Você faz o seu salário, você faz o seu horário, entendeu? E você se vira. É simples assim, você se vira. Aí você paga os impostos já devidos, mas tem a possibilidade de ter ganhos maiores sem onerar o mercado como um todo, certo? Sem onerar o mercado como um todo. Então, é por isso que eu defendo que você fuja da CLT, aprenda uma profissão e seja um empreendedor. Porque, meu amigo, o empreendedorismo, tá? Você fazer as coisas por você mesmo, está até na Bíblia. Nos primórdios da Bíblia, tem lá que você tem que se virar. Não tem que depender de ninguém, além de Deus, né? Você tem que esperar que Deus faça as coisas a partir do momento que você não pode fazer mais nada, certo? Então, se você duvida do que eu tô falando, deixa nos comentários aí que eu faço um vídeo provando para vocês que é fato. Beleza? Então, meu amigo, não tem governo papai, governo mamãe. A gente depende da gente mesmo. Primeiro de Deus e depois da gente mesmo. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdinho. É um canal Profissão Carro, então nós falamos de profissão, certo? De trabalho, de empreendedorismo e de carro, que é uma coisa que eu gosto muito e trabalho com carro. Fechou? Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.